Para aqueles que têm medo de assombrações, fantasmas, filmes de terror, brincadeira do copo ou apertam um passo e atravessam a rua rapidamente ao passar perto de um cemitério, por exemplo, com certeza irão sentir aquele gelinho na espinha com o vídeo de hoje, ou no mínimo, ficar sem dormir à noite. E hoje mostraremos os lugares considerados mal assombrados ou cheios de energias negativas que se encontram ao redor do mundo. Mas antes de começarmos de fato o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês irem conhecer o meu canal, chamado Clube do Mistério. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. O meu nome é Dília e sejam muito bem-vindos ao canal Fatos Reais. As catacumbas de Paris, na França. Dentre os vários setores que constituem os 400 quilômetros de extensão das catacumbas de Paris, um dos que merece destaque é a parte das ossadas. Conhecido como o Império da Morte, esse lugar faz muita fama no turismo francês, abrigando ossadas de mais de 7 milhões de pessoas, que formam túneis quase que infinitos, cortando praticamente todo o subsolo da capital francesa. Em 1786, a superlotação dos cemitérios em Paris fez com que os corpos em decomposição dos cemitérios fossem jogados dentro das catacumbas, como medida reparativa. Mas só posteriormente, durante o Império Francês, a partir de 1810, é que os ossos ali jogados foram reorganizados para adquirir as formas atuais. Os ossos maiores e crânios foram alinhados de maneira decorativa, atrás dos quais os esqueletos foram depositados sem ordem. As catacumbas de Paris detêm o título de maior necrópole do mundo. Floresta do Suicídio, no Japão. A Aokigahara, ou Mar de Árvores, é uma floresta situada próxima ao Monte Fuji, no Japão. A proximidade com o Monte Fuji faz com que o solo da floresta seja composto principalmente por rocha vulcânica, sendo difícil utilizar ferramentas manuais, como pás. A floresta é conhecida por ser extremamente silenciosa e por ser um local comum de suicídios. Em média, são encontrados 100 corpos por ano, alguns já em estado de putrefação. Em alguns casos, são encontrados somente esqueletos. Além de cadáveres, são também encontrados bilhetes de despedida e objetos de rituais religiosos. A floresta é supostamente assombrada pelos fantasmas daqueles que morreram. Acredita-se que Aokigahara se tornou popular para os suicidas após o lançamento de um livro em que o casal romântico de protagonistas comete suicídio nessa floresta, o que motivou as pessoas a procurarem esse local para essa finalidade. Nas trilhas de Aokigahara é comum encontrar placas com mensagens em japonês e inglês para tentar desestimular os suicidas. Manchac Pântano, nos Estados Unidos. Localizado na cidade de Louisiana, a região é um verdadeiro cenário de histórias de terror. Inclusive, reza a lenda que uma bruxa voodoo lançou suas mandingas no lugar. Aparentemente, o Manchac não tem nada de macabro, sendo apenas uma região com muitos crocodilos. Muitos mesmo, tá bom? Porém, o pântano ganhou a fama de ser mal assombrado devido a um costume antigo. Séculos atrás, o lugar era o ponto predileto para práticas de voodoo. Hoje em dia, a coisa virou negócio. Existem excursões à meia-noite com tochas e até algumas cenas do filme A Colheita do Mal foram gravadas lá. Ilha das Bonecas. A Ilha das Bonecas é uma horripilante ilha, localizada ao sul da ilustre cidade do México. Em meados de 1951, uma menina brincava no local e morreu afogada, tentando capturar sua boneca que havia caído no lago. Essa história é bem triste, não é verdade? Alguns moradores juravam que ouviam o choro da pobre garotinha durante o dia todo. E isso fez com que o vizinho Dom Julian Santana Barreira tivesse uma ideia bem estranha. O cara começou a recolher todas as bonecas doadas por habitantes da cidade
e passou a pendurá-las nas árvores, perto do lago em que ocorreu essa tragédia. Pois é, mas o intrigante é que Julian morreu também afogado no mesmo lugar que a menina. Isso em 2001. É apenas uma coincidência? Ou será que a menina voltou para buscar ele? Caixões suspensos de Sagada, nas Filipinas. É chocante, né? Bizarro e talvez assustador. Em Sagada, no norte das Filipinas, os mortos são colocados em caixões feitos de madeira e levados para uma caverna. A maioria deles fica no lado de fora, nessa posição nada convencional. No Vale do Medo, como o lugar é chamado, ou da morte, para muita gente, os defuntos são pendurados no ponto mais alto da montanha, com a intenção de deixar os falecidos mais próximos do céu. Os membros da tribo Igorote, na província montanhosa de Sagada, suspendem os caixões com seus mortos nas paredes de penhascos. Catacumbas dos Caputinos, na Itália. As múmias de mais de 2.000 indivíduos jazem nas catacumbas desse monastério siciliano, muitas delas vestidas de modo que refletisse o oposto que ocupavam em vida, inicialmente reservado exclusivamente aos oficiais religiosos. Esse costume depois se estendeu a nobres e às famílias dos ricos benfeitores, como a jovem Rosália Lombardo, chamada de Bela Adormecida pelo estado de preservação impecável de seus restos mortais. Hospital de Hitler, Alemanha. O hospital na cidade de Berlim foi construído em 1898 como um sanatório para abrigar pessoas com doenças pulmonares e outras enfermidades. Após a Segunda Guerra, foi usado também para o tratamento de muitos funcionários do governo da Alemanha Oriental. No início de 1990, o hospital foi abandonado. Salas vazias, pinturas desgastadas e móveis devastados pelo tempo criaram a sensação perfeita de terror. Além disso, o passado ligado à guerra causa uma sensação de angústia, não é verdade? A foto parece um cenário do filme Jogos Mortais. Centralia, nos Estados Unidos. Para começar a brincadeira, o distrito ganhou o apelido oficial de A Verdadeira Silent Hill. E não é à toa. Em 1962, uma queimada monstruosa em um depósito de lixo acabou condenando a cidade toda. O fogo atingiu uma mina de carvão que estava em todo o subsolo de Centralia, levando gases tóxicos e chamas para todos os lados da superfície, fazendo com que algumas crateras fossem abertas no chão e a cidade evacuada. Todo mundo saiu de lá desesperado, não é verdade? Casas foram demolidas e boa parte do acesso ao local está interditado. Todos os móveis são inacessíveis, não existe CEP e as ruas estão cheias de placas com aviso perigo mortal. Para você ter ideia, o lugar já teve 2.000 habitantes, mas agora não passa de uma cidade fantasma, com apenas 9 habitantes. Isso mesmo que você ouviu. Esses 9 corajosos habitantes são os únicos que moram lá. Mercado da Bruxa, no México. Mais um lugar horripilante no país do sombreiro. O mercado de Sonora foi inaugurado em 1950, mas hoje ele é a feira esotérica mais assustadora do planeta. Ao fazer uma visita nas fileiras e mais fileiras de barracas, você vai encontrar tudo o que precisa para amaldiçoar ou livrar alguém de um perigo eminente. Lá tem de tudo, desde coisas simples como incensos, velas de 7 dias, imagens de demônios, até itens bem sinistros, como sal preto, água de Santo Inácio, manuais para feitiços, ervas, carcaça de cobra, morcegos, pernas de aranha, bonecos de voodoo, para você zicar alguém, crânios de macaco e até animais vivos como rãs, lagartos e esquilos, já temperados, para uma porção feita em um caldeirão, no mínimo bizarro, não é verdade? E para finalizar, temos um assustador e dizem mal assombrado edifício aqui no Brasil, chamado Edifício Joelma, que é localizado em São Paulo e atualmente chamado de Edifício Praça da Bandeira. Esse prédio pegou fogo em fevereiro de 1974, fazendo com que muitas pessoas se jogassem dos andares
como forma de tentar escapar da morte. Ao todo, foram 188 mortes, e desde então, uma lenda começou dentre os moradores da região. Os rumores dizem que o terreno onde o prédio foi construído era amaldiçoado. Uns juram que ali era um pelourinho e que fantasmas rondavam o local frequentemente. A lenda vai até além. Durante um incêndio, 13 pessoas tentaram escapar por um elevador, mas não deu certo. Os corpos jamais foram identificados e foram enterrados lado a lado no cemitério de São Pedro, na capital paulista. Esse fato foi a maior inspiração para o chamado Mistério das 13 Almas, que atribui diversos milagres a todas elas. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado mesmo por você ter chegado até aqui. E não se esqueça de visitar lá o meu canal chamado Clube do Mistério. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.